Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no Bladelas. Hoje a gente tem um convidado que ele é dos palcos. Ele é dos Ele palcos. brilha, maravilhoso, lindo. Primeiro que ele é lindo, né? Cheirosíssimo. Nossa, tudo de bom. Simpaticíssimo, é tudo íssimo, né? Ele é íssimo. Exatamente. Antes da gente começar a falar quem é o nosso convidado, se inscreva no nosso canal, vai lá no Instagram, Curte. Bladelas Oficial. Curte, lá vão ter os Curte. pedacinhos que te trazem aqui no YouTube. Se inscreva, acione o sininho, porque vai valer a pena. 2024 a gente tá com uma programação muito legal, muitas histórias, muita gente legal. Você não vai se arrepender. Aciona o sininho lá, por favor. É isso aí. Vamos lá? Lu, apresenta nosso convidado, essa estrela maravilhosa. Como a Nath já falou, a gente tá aqui com o Fabrício Pietro, que é íssimo em tudo. É um ator e apresentador com 20 anos de carreira em teatro. Você vai me corrigir se a gente falar alguma bobagem. Vou corrigir. 20 Vocês me anos- corrigem também? 20 anos em teatro e televisão, 16 espetáculos, e em 2023 ele estreou o primeiro longa, que são Os 13 Sentimentos. Eu quero saber sobre isso. Estava com a peça The Boy in the Band, Os Garotos da Banda, que retrata a comunidade gay dos anos 60. Eu quero falar agora do Fabrício, amigo, que eu ganhei de presente de uma amigona. Gi, obrigada. Você me deu um presente na vida. Que é minha amiga também. A gente falou aqui do Fabrício ator, de todos os projetos que ele faz. E eu quero falar do ser humano lindo que ele é. Fabrício Pietro, se apresente, por favor. Meu Deus! Primeiro, oba! Muito feliz de você estar aqui, viu? Que delícia, cara. Que Delícia. desafio, pelo amor. Essas você duas é do- minas aqui, cara. Meu Deus. A gente vai aprender com você aqui, com certeza. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que acho que o Fabrício é o cara que veio nesse mundo pra aprender, de verdade. Pra replicar alguma coisa que ele aprendeu, o que sobrar do que ele aprendeu, né? E quem é o Fabrício, tu me perguntou, né? Eu fiquei pensando nessa resposta, né? O cara que não quer que o cabelo caia, o cara que ama torta de morango, o cara que adora dançar pra caramba. Adoro o Rio de Janeiro. Adora o Rio de Janeiro, samba do Rio de Janeiro, adora a praia, adora os amigos, quer ter família, às vezes quer ficar dentro da casa fechadinho, às vezes quer ir pros palcos e trocar energia com o público inteiro. Sonhava ser um rockstar, não tem voz pra isso. Essa confusão, entendeu? Sim. Todo Falando dia eu em acordo querendo ser palcos, alguém. A Nath É. tem uma frase muito legal. Eu tenho uma frase do Paulo Gracindo, Ah. maravilhoso. E na minha geração foi mais o Paulo Gracindo Júnior, né? Aham. Mas a gente conhece todo o trabalho dele e ele falava o seguinte: ele falou uma frase muito conhecida que tá em vários lugares. Eu vivi no palco e representei na vida. Aí eu queria saber um pouquinho como é que o Fabrício representou na vida dele, toda essa caminhada até ser um ator, né? Como é que foi essa descoberta toda? Conta pra gente. Quando Você sempre começou? sonhou com isso? Nossa, uau. Falei. Caramba, eu acho que não. Não foi um sonho de sempre, não. Eu acho que eu não tinha uma família artística, então eu não tinha referência artística dentro de casa. Uhum. Então, é óbvio, né? Eu consumia arte, principalmente televisão, na época, né? Porque não ia em teatro, também minha família não era erudita da música, Sim, então era música sim. popular, televisão, esse tipo de coisa, né? E com o tempo, a partir da escola principalmente, que eu fui tendo contato com a arte dramática, ali também nada profissional, e fui entendendo que eu gostava de fazer aquilo, mas sem nenhum entendimento de que aquilo pudesse ser uma profissão. Tanto que eu me formei como desenhista projetista. Ah, que Ah. interessante! Eu trabalhava é um pouco chegou a mais trabalhar? exato. Cheguei. Ah. Eu cheguei a minha casa dos meus pais, fui eu que desenhei. Jura? Tem um escritório de uma empresa que fabricava CDs, que fui eu que desenhei. Eu cheguei a trabalhar também em escritórios de engenharia, eu fazia desenho traçado daquelas tubulações subterrâneas da Sabesp, Nossa, Caramba! e como é que foi essa... né? Conta Empresa pra de gente. engenharia pro ator. Exato, não, porque eu precisava ter uma profissão, né? Sim. E ator não era uma profissão dentro da minha casa. Sim. Dentro da Da minha minha casa, também não. né?
Na nossa geração não era, né? Não, você tem que Era, vir mas de família. eu acho. Você tem que vir de uma família artística, né? Com essa mentalidade, na verdade. Hoje eu né? acho que com a internet você tem mais possibilidades, Sim, né? sim. Mas naquela época não. Então isso me forçou a procurar uma profissão. De todas aquelas eu achei que essa era legal. Que um dia eu viajei numa história lá e falei, eu acho que eu posso ser um super arquiteto. Você já desenhava bem. Nada, eu era péssimo. Não, pelo menos você tem uma coisa incrível, que é essa coisa de falar, eu vou ser. Exato. Eu sou um super. Isso é muito bom. Cara, quando a gente foi se formar no desenho arquitetônico, era edificações, eu lembro que você tinha que fazer um projeto inteiro. E aí a professora lá deu um endereço real, né? Ó, Rua Casa do Ator, na Vila Olímpia. Número tal, era um terreno vazio. Então, essas são as medidas. Vocês têm que criar um projeto pra lá, uma casa. Cara, eu fui lá, super me dediquei, né? Daí fiz uma casa térrea, fiz uma casa com os quartos tudo quadrado, bonitinho, tipo casa de vó, com entradinha de garagem, né? Ah, daí eu ousei fazendo um jardim de inverno no meio da casa. Olha que legal. Não, que legal. Quando Já eu olhei é um pro trabalho lado, criativo. os meus amigos, as casas com 300 águas de telhado, redondas, eu falei, meu Deus, não. Eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra isso. E aí, como é que então veio o Fabrício ator? Ai, caramba. Você vai amizade através de Foi meios de através amizade? Porque de normalmente a gente vai, amizades. né, nos grupos e a gente vai se influenciando, digamos Foi assim. através de amizades. Eu fui morar na Austrália com 19 anos, fiquei morando um ano lá, pra ganhar experiência de vida, né, mesmo. Voltei com 20 anos pra cá. Quando eu voltei com 20 anos, eu falei, essa profissão não é mais pra mim. O que eu vou fazer? Aí um vizinho meu falou assim, cara, você acabou de viajar, vamos fazer faculdade de turismo. Então era assim, tipo, a pessoa completamente perdida. Você foi. Hotelaria. Você Fui, foi. me inscrevi lá, nem lembro o nome da faculdade, me inscrevi, fui na primeira aula. Quando eu sentei, olhei pro lado e falei, não, né? Aqui não é pra viajar. Não vai rolar. Aí desisti. Aí voltei pra minha mãe e falei assim, mãe, não sei o que eu quero fazer, eu quero voltar pra Austrália. Né? Tô odiando tá aqui. Ela falou, tá bom, você quer voltar, volta. Pensa um pouco e a gente te ajuda e você volta. Aí nesse momento de pensar, conheci alguns atores, comecei a frequentar mais essa área, entender desse ramo. Tive um namorado que era ator também, então com ele eu também fui entendendo um pouco mais, fui tendo contato com pessoas disso e daquilo. Comecei a fazer cursos de interpretação para TV, porque esse meu ex-namorado organizava esses cursos com diretores do SBT, da Globo. Na época, acho que a Record não tinha dramaturgia nessa época. Tá. Então conheci alguns diretores fazendo isso. E num belo dia, um desses diretores falou, do SBT, falou, vem fazer teste. Vou selecionar alguns dos alunos aqui desse curso para fazer teste. Fui lá fazer o teste. Trabalhava numa empresa de representação comercial, tô lá no meu terno, gravata, no meio da rua, né, vendendo uma parada lá, toco o telefone, o diretor de elenco da SBT dizendo, você pode dar um pulo aqui na SBT? Eu falei, posso. Aí fui, peguei, já tava na rua, fui lá de carro, terno e gravata e tal, cheguei lá no SBT, meu nome tava lá, arranquei a gravata, tirei o terno, falei assim, cara, abri aqui, sentei lá e falei assim, Fabrício, esse é o seu papel, né, ele é um vilão, e a próxima novela. E quem que é seu agente? Eu mesmo. Eu não comigo mesmo. sabia disso. Começou assim. Você já Caramba. começou fazendo Eu comecei uma novela fazendo no uma SBT? Qual novela. novela, como é que chamava? Chamava Jamais Te Esquecerei. É a novela que ninguém lembra. Você é bom com datas ou não? Eu falo, Jamais Te Esquecerei. Todo mundo faz assim. Eu falei, é a novela que ninguém lembra. Jamais Te Esquecerei é a novela que ninguém lembra, cara. Você é bom com datas, mais ou menos? Era Assim, 2003. Tá. Por isso que eu considero 20 anos de carreira, 2023. Que porque foi quando você... foi quando eu tive meu primeiro trabalho profissional. Quando eu abandonei qualquer outro tipo de Não, profissão. você começou muito bem, já começou E mergulhei. Eu ia assim, perguntar né? isso porque eu lembro que eu assisti, eu sempre fui muito noveleira. Eu assisti na SBT, Éramos Seis. Lembra do Éramos Seis? Ah, sim. Não sei se foi acho mais pra frente, eu não me lembro. Ou se Talvez foi tenha sido até antes. até antes, Eu acho né? que foi quando deu boom. Eu lembro também. Depois o SBT ele fechou um contrato com a Televisa. Então ele passou a criar, a replicar os dramaturgias da Televisa, só que com o elenco brasileiro. Por isso que eu te perguntei, eu falei, será que Éramos Seis? E eu não lembro, Nossa, porque se fosse... eu adorei aquela novela. Não, a novela era linda. Era Como é que linda. foi essa experiência, né? De você Foi sair uma- do terno e gravata, representante comercial. Não, já começa lá na empresa, né? Que eu cheguei lá na empresa, eu saí de lá, voltei a pedir demissão.
Você é ator. Peguei e cheguei pro meu chefe e falei assim, chefe, posso Liga a começar? televisão amanhã que eu tô lá na novela. Aí eu falei assim, eu vou pedir demissão. E de verdade, eu era muito promissor nessa empresa. Era Diageo Company. Diageo. Da empresa, né? De bebidas. Bebidas, Johnny Walker, Umas baita Smirnoff. Ai, pode falar empresa. marca aqui? Pode. Principalmente porque a gente quer que Diageo. vocês venham patrocinar a gente. Diageo tem tudo a ver, hein? Ó, só o recado, eu quero deixar o recado. Já pensou a gente aqui, ó, com uma vodka Smirnoff? É. Mas aí meu chefe, cheguei pro meu chefe e falei assim, eu vim pedir demissão. Ele, o que aconteceu? Né? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu vou fazer uma novela. ele ficou parado, ele falou, era o Márcio. Ele, oi? Como assim? Quando isso acontece, né? Daí ele me pegou debaixo do braço, ele foi indo em todas as salas, o Fabrício veio pedir demissão. Por quê? Vai fazer uma novela. Oi? Já começou ali, cara. Maravilhoso. E a novela foi assim, muito louco. Primeiro porque eu fui contracenar com pessoas que eu cresci assistindo na televisão. Falei pra vocês que a minha educação era televisão e novela, né? Sim, Cartística era novela, o mais próximo que tinha E na a gente televisão. não tinha nada que tem hoje em dia, os streamings streamings, e tal. etc. E aí, de repente eu tava lá na frente de atores, Jonas Bloch, Tássia Camargo, Imagina só gente Bia da pesada. Saido, Bia Saido. o Danton Mello, todos os meninos e atores que na época eram tipo o supra-sumo, né, ali, Sim. né, da TV. E o SBT tava investindo bastante. Então, eu sentava assim na sala de espera e eu ficava olhando e falava, mano, que O que tá loucura! acontecendo? A primeira cena que eu fui gravar foi em Atibaia. Atibaia era a cidade tema. Qual era Da seu novela. personagem? Que Meu você era personagem um chamava vilão? Ivan. Hã? Ele era um menino muito, muito ganancioso, assim, cheio de ambição. Então, assim, ele era capaz de passar por cima da mãe, da irmã, do pai, tudo Pra pra... conseguir o que E ele ainda queria. você pegou um papel, porque eu escuto várias pessoas, gente da pesada, que hoje, né, faz baita sucesso e tal. Ah, eu era sempre a camareira da não sei o quê, sabe assim, papéis muito secundários mesmo, coisas bem... Eu peguei um papel do Ele núcleo já pegou central. um papel já bem Do núcleo central? Do núcleo central. Imagina aquilo. Agora, sabe uma coisa que eu queria... Eu não sei, isso aí, porque você era uma pessoa... Você não era um ator, Não. né? E de repente você tem que decorar. Eu acho uma loucura decorar. Eu não sei, porque a gente, né, não tem essa profissão. Como é que é? Como é que essa coisa do decorar? Hoje você já tem toda Sim. essa habilidade, mas Sim. para uma novela você tem que decorar textos e falar e tal. Como é que foi essa coisa do decorar? Essa novela especificamente, tipo, as novelas, se você for pegar mexicanas, os textos são muito simples. Ah, Era Então, mexicana. Não eram, assim, textos muito elaborados, né? Eram pequenas frases, diálogos, assim, mais simples. Então, não tinha tanto esse desafio. Uma ou outra cena exigia um textinho um pouco maior, mas nunca passava de 4, 5 linhas, sabe? Era sempre um bate-bola. E aí, se você... E também, assim, como eu não era o protagonista, também não tinha um volume de cenas tão Sim. grandes. Eu fui trabalhar com a Bianca Bin e trabalhei com a Andréa Horta também no Jardim de Inverno, recentemente, né? Duas atrizes Essa peça é maravilhosa. que fazem protagonistas em novela. O texto tinha, sei lá, 80 páginas, o Jardim de Inverno. E a Bianca chegava sempre muito decorada, todo dia, né? A gente já tinha feito uma temporada, todo mundo já sabia seu texto, ela chegava lá. E a gente perguntou, nossa, como você tem facilidade para decorar? Ela falou, eu tenho que decorar cerca de 50 páginas por semana. 80 páginas por semana. caramba, olha. Como protagonista de uma novela, entendeu? Sim, Então, sim. tô só fazendo a comparação. Sim. Então, eu lá atrás, isso não foi um grande Não foi desafio. um grande desafio. O desafio era saber interpretar. Mas e, por exemplo, pro Jardim de Inverno, que eu assisti a peça, fantástica, e tem fala Não, adoidado. e Profundas, eu não fui ver, mas ela é baseado, eu tava lendo, é baseado num filme que eu assisti foi o DiCaprio. DiCaprio é o Kate Winslet. Exatamente, que é um filme, assim, denso. Denso. Ele é Sim, denso. maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Da relação mesmo daquela época Sim. e tudo. E Mas daí o teatro é diferente. ele o é mais teatro leve. você ensaia. E eu ia te fazer você tem uma mês de dúvida, uma ensaio. pergunta. Na minha percepção, né? Eu fiz um curso de teatro para executivos, me diverti. Na minha percepção, você mergulha no personagem. Então, não é só uma decoreba, ou não. Funciona assim? Pode Você ser essa veste palavra. aquela... Pode ser esse mergulho. Você faz um mergulho, Você tem na a verdade. decoração, mas você também vive aquela... Você mergulha no universo. Então aquilo que você está dizendo não é só sobre decorado. Faz sentido com tudo que está em torno. A história que você está contando, para quem você está falando, o que você está ouvindo, Sim. né? O que você está defendendo, o objetivo, a vivência, a circunstância daquela personagem.
Então, se eu vou decorar o Jardim de Inverno, eu estudei a época em que a peça se passa, por que esse personagem estava aflito, o que era trabalhar numa grande empresa naquela época, o que o país estava passando. Sim, pra contextualizar. Porque E aí daí ajuda na decoração. Sim. Porque você tem o sentimento da época. Sim, você tem o sem dúvida. sentimento daquele Perfeito. universo. Perfeito. E isso tudo faz com que você consiga dizer aquelas palavras com propriedade, Sim. que é o mais importante. Quando você não tem essa pesquisa, quando você não está imbuído nesse lugar, aí sim fica difícil. Mecânico. Porque você está decorando algo que não faz sentido para você. Sem dúvida. Não faz parte do seu universo. Seria essa a diferença de um bom ator para um péssimo ator? Pode ser. Né? Porque agora você falando isso, Eu eu acho fico que são pensando, uma pessoa que só decora, fica mecânico. E sabe o que eu acho que é? E ele Tá sente. nesse- O Não, sabe o que Fabrício a gente tá- sente na Um peça. bom ator tem que sentir, né? Eu acho Não que tem sabe o que jeito. tem a ver? Eu acho que quando a gente, brincando sobre, né, bom ou mal, né, isso aí é tão difícil da gente falar, mas eu acho que um ator que domina bem a sua técnica é o ator que sabe onde colocar o seu pensamento. Entendeu? Encontrar o pensamento do personagem, saber abordar o papel. Tirar de fora as camadas externas e pensar realmente a partir desse pensamento do papel, dentro dessa circunstância, sem julgamento, sem deslumbre. Uhum. Geralmente, quando a gente é muito jovem, ator, a gente fica entre estou fazendo e estão me vendo, estou preocupado com a projeção que eu vou ter como pessoa, ator. A vaidade Isso toda. não ajuda. Super importante o que você tá falando. Isso não ajuda. Porque isso, eu acho que não é só o ator. Isso é pra toda Todo profissão. Sim. Né? Você vir pro teu presente, viver aquilo, é mais ou menos isso. Você vive aquilo sem se preocupar com o outro e sem você também se julgar. Será que eu tô falando bem? Será que eu tô fazendo... Faça o seu melhor. Sim. Agora, na profissão do Fabrício... Dentro do teu conhecimento, faça o seu melhor. Porque quando você está presente no momento, você faz o seu melhor. Agora, se você tá com a tua mente Pra em fora. devaneio, acabou. Você não vai conseguir. Então isso é muito importante para a vida. Não é só para Agora, a profissão na do profissão ator. do Fabrício, é mais complicado. Eu entendo, é importantíssimo o que você disse, mas ele tem mais holofotes, né? Então, Sim. eles passam, sim, por uma série de críticas. E Faz ao parte da vivo. profissão. E não é igual a nossa, que é uma crítica que não tá lá como a de vocês, não. Vai passar pela crítica. Como é que você domina isso, né? Mas eu acho que é Tudo, a vaidade, a crítica. maturidade, preparo. 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 Quando eu contei pra vocês que eu fiz a primeira novela, eu não estava preparado para aquilo. Então é natural que eu estivesse lá no camarim, deslumbrado por aquelas pessoas, porque eu não estava com o pensamento no lugar certo. Sim. Quando eu entrei, eu lembro que nesse dia que eu estava lá em Atibaia, o diretor começou a gritar, né? Ivan! 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 E eu lá, tipo, sentado né, no camarim, tipo... Aí, de repente, veio uma das atrizes, acho que era a Ana Paula Tabalipa. Ela fez assim... Você não é o Ivan? Era a primeira gravação nossa, né? Eu sou o Fabrício. Eu falei assim, é só. Ela falou, tô te chamando. Ah, é? Aí cheguei lá, o diretor, onde é que você tava? Eu falei, tava no trilho. Tá, você começa aqui, você vai caminhar até aqui. Isso, a cidade, assim, a praça da cidade toda fitada, fechada com grades. O povo da cidade, todo lado de fora, olhando aquela gravação de novela em Atibaia. Aquilo tudo já me deixou super oprimido. E aí, começa daqui, vamos lá, rodando. Eu, oi? Meu Deus! Eu lembro que eu cheguei assim, andei que nem um robô. Cheguei na frente do meu pai romântico e falei assim, você não vai ficar com ele. Aí o diretor, corta. Ele veio no meu ouvido e falou assim, nego... Naturalidade, por favor. Mais devagar, mesmo não sei o quê. Eu, tá bom. Aí fiz lá de novo, gravou, deu 3 dias, eu tava de volta lá nos estúdios SBT, eu cruzei com o diretor de elenco, ele falou assim, a gente vai te matar na novela. Porque não dá. Você tá brincando. Falando sério. Ele falou, a gente vai te matar, vai matar você e vai matar o outro ator. Eu falei, mas como que eu... Ele falou assim... É sério, a gente vai matar você, porque não dá, cara. Né? Não é assim. Eu falei, fui lá, corri atrás de não sei quem, falei com a minha agente, ela falou, vou te arrumar um coach, que era um nome que nem usava. Me colocou uma coach, que eu acho que era Lúcia Segal, ela inclusive neta do Lazar Segal, sobrinha da Beatriz Segal, e ela tinha estudado nos Estados Unidos, e aí eu comecei a fazer aulas particulares com ela, ela me deu o mínimo de noção. Cara, eu também sou sagaz. Sobreviveu. Não, eu sou sagaz, de verdade. Eu sei que é. Eu tinha uma assistente de direção, que é a Ana Maria, que ela pegou na minha mão, então antes de começar a cena, ela passava comigo.
Eu cheguei até o final da novela. Vivo. Vivo e pra matar a protagonista. A cena final... Você aí mata a eu protagonista. era o cara Além que de não ameaçava morrer, e você ainda ganhei matou. destaque. Fui acabar no Carandiru. E aí, depois dessa Aí, novela, depois- como é que era o nome da novela mesmo que eu adorei? Jamais te esquecerei. A novela que ninguém nunca lembra. Ninguém nunca É o lembra. slogan, virou o Eu vou slogan. parar um minuto essa gravação porque eu tô passando mal de rir. Além de ser precisa, pode ótimo. continuar. Bebe água, bebe água. Bebe água. Ninguém acredita. E aí você... Teatro. Aí você mergulhou no teatro. Aí, é isso que tá. Eu entendi ali, fazendo na novela, que tinha algo que não dava. Que aquilo era insustentável. Mas você foi fazer mais cursos nesse momento? Você percebeu que você precisava, assim, desenvolver mais técnicas e tudo? Completamente. E aí você foi, mergulhou também no estudo. Aí sim eu comecei realmente a profissão. Porque, sabe uma coisa que deflagrava isso? Eu sentava na sala de espera lá do estúdio e eu ficava arrasando pra ninguém me perguntar nada. Porque eles conversavam sobre coisas do meio artístico, sobre referências, sobre filmes. E você não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. É. Então, às vezes, eu preferia ficar sentado na escada de incêndio, que era do lado de fora, pra Sim. que ninguém conversasse comigo. Sim. E ali eu comecei a falar, cara, não dá, o que é isso? E aí já comecei ali mesmo a procurar onde eu vou estudar. Tanto que enquanto a novela tava rodando, eu já entrei num curso de teatro. Entendi. Porque eu falava, se eu quero fazer isso pra vida, Que seja bem feito. eu preciso me preparar, não é assim. Eu não vou me sustentar. E eu não acredito nas coisas que não tenham consistência. Sim. Sabe, nunca acreditei. Óbvio que eu não iria negar uma oportunidade que cai do céu. Lógico. Pra dizer, não estou preparado, não vou aceitar. Foi uma Sim. porta de entrada. Mas tem que ser muito inteligente emocionalmente, porque você poderia ter se queimado pra sempre. Quando falava, vou te matar. Você não Você adorou isso, né? Adorei. Não, Você e tem aí, que dar a volta por em cima. contrapartida, Deixa eu só perguntar, o outro Fala. queria matar, matou? eles foram diminuindo a gente da novela. Ah. Mas depois, conforme a gente foi se desenvolvendo, meu personagem foi de novo Sabe que ganhando eu destaque. acho que o diretor faz isso de propósito. Ele precisa salvar a novela. Ele precisa salvar a novela Sim. e pra dar um choque na pessoa, sim. pra ver se a coisa vai, né? Ó, vou te matar, você vai sair fora. Aí a pessoa, eu preciso... É inteligente do diretor Não, isso. ele tem que... O produto é o principal, né? Exatamente. Sim. O produto é o E olha como principal. funcionou, né, o resultado. Não, claro. E até de mexer na minha... Na sua cabeça. minha É, cabeça. exatamente. Ele mexe e a pessoa corre atrás. Mas se não era um sonho, nunca foi um sonho ser ator, você passou a considerar depois de vivenciar. Depois Aí você de falou, pô, isso é vivenciar, legal. E aí, quando eu fui estudar teatro... Você namorava ainda com aquela pessoa? Daí aquilo acabou, Tá. aquele namoro acabou. E aí eu fui estudar escola de artes dramáticas mesmo, e ali eu comecei a ter noção do universo. E fala sobre humano, sobre entender. Toda arte, assim, dramática, ela quer entender o ser humano. Sim. Mesmo que ela for fantasiosa, ela tá tentando entender a fantasia do ser humano. É sobre o ser humano. Isso deveria gerar no ator uma maior possibilidade de entendimento da própria vivência, da própria humanidade em si. E esse é o escopo do mundo que eu gosto. Sabe? Eu tenho interesse no humano, eu gosto do humano. Por isso que essa profissão me cooptou. Entendi. Fora os desafios, né? Que tem todo o desafio de profissão. Que é isso, é desde você pegar um texto, enfrentar uma plateia. É uma profissão que também traz ambição, como todas as outras. Sim. Pode ser, eu falo de ambição tanto financeira, mas ambição de quero conquistar mais, quero fazer um papel mais difícil, quero conquistar tal plateia, quero trabalhar com tal ator, com tal diretor. Então ela foi me trazendo tudo isso, né? Então hoje, às vezes eu penso assim, eu poderia fazer uma outra coisa? Poderia, que eu sou capaz, todos nós somos capazes. Sim. Mas é o que eu melhor sei fazer. Eu faço outras coisas, eu trabalho com produção, nossa, faço um dobrado aí. Mas é o que eu melhor sei fazer. Né, o The Boys in the Band, por exemplo, né, precisaram de um ator substituto lá. E aí eu tava em cartaz com o meu monólogo. Sim. Meu monólogo acabava grande obra. A grande obra. Meu monólogo acabava numa semana, na semana seguinte seriam essas substituições. O diretor me ligou e falou, vou te fazer um convite, como é que fala? Um convite, não é audacioso. Um convite... esqueci, Desafiador. 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 Vou te fazer um convite desafiador. Uma proposta indecente. Indecente. Então, o que é? Tem uma substituição para um papel, só que assim, a gente vai ter pouquíssimos dias de ensaio. Não me abala.
Eu falei, deixa eu ver primeiro o texto, deixa eu ler, deixa eu entender o personagem e te respondo. Mas não me abala, porque eu tenho técnica pra isso. Você entende? Então, Sim. é por isso que, nesse sentido que eu digo assim, eu tô no lugar certo. Porque Sim. Se sente seguro. me sinto seguro pra enfrentar qualquer plateia, qualquer teatro. Fiz o meu monólogo, tava preocupado. Ai, meu primeiro monólogo. Estudei pra aquilo, me preparei pra aquilo. Meu pensamento tava no lugar certo. Não, Eu- você tava fantástico. É isso, sabe? Então, assim, porque eu estudei para e me preparei pra Eu isso. sinto muito isso em você, que por mais que você seja divertidíssimo, brincalhão, você é muito profundo, né? Você mergulha nas coisas, você tem referência sempre de tudo, de filmes, de escritores, né? Então, isso faz toda a diferença, né, Fá? Acho que faz parte do meu traço de personalidade mesmo. Sabe, ainda a novela me ensinou muito, né? Tinha uma coisa muito bonita que aconteceu lá. Nessa época que eu estava frágil e tudo mais, e ao mesmo tempo tendo a minha imagem já sendo usada, porque era um garoto, né, 23 anos, né, a cutis perfeita, né, ai, vamos aproveitar. Então eu era aqueles recheios de capa de revista de garotas, aparecia nas revistas tal. Então isso já mexe, imagina, não tá preparado para ser ator. Começa a ter exposição. A família toda deslumbrada porque via o filho, o sobrinho, o neto nas revistas e na televisão. Os amigos ligando, dizendo: te vi na TV, é meu amigo, é meu amigo. Isso pode deturpar toda a sua cabeça. Sim. Né? E pode te enganar, Uhum. dizendo assim: ah, tá vendo? Eu já sou um sucesso. E me enganou, de certa forma. Eu passei a acreditar que estava tudo certo. Só que lá dentro da TV mesmo, tinha um maquiador que ele falava assim: você conhece Marlon Brando? Uhum. Você conhece Al Pacino? Não. Então é o seguinte: tem uma locadora, era fita VHS, tem uma locadora que fica na rua Alameda Barros, Higienópolis. Lá você aluga 7 filmes por 7 dias por R$ 7. Escreveu num papel, num guardanapo, falou assim: esses daqui são os seus primeiros. Você vai e só filme clássico. Só filme clássico. Antigo, preto e branco antigo. Ele disse assim: para você ser um bom ator, você tem que ter consistência. Você tem que ter pesquisa. Então, aquele cara, infelizmente, ele foi falecido. Eu São voltei a fazer. os anjos da guarda, né? Eu voltei que a fazer uma tem. participação lá e soube que ele tinha sido falecido. Eu queria ter dado um abraço nele e agradecer, sabe? Porque esse tipo de pessoa que cruzou meu caminho, que foi o que me norteou pro lugar certo. Eu poderia ter cruzado com outra dizendo assim pra mim: você tem que malhar, tem que ficar bonito Sim. e tem que fazer mais ensaios sexuais. Você né? poderia ter se perdido na questão da imagem. Ele certo? falou: vê isso aí, você tá um gato, não sei o quê. E não, ele já me jogou. A escola de teatro que eu fui estudar era uma escola também que me ensinava sobre arte, pensamento artístico. Então, outro ponto positivo. Né? Me afastei do audiovisual por um tempo, nesse sentido, mergulhei no teatro, fui apresentar programa de TV e tudo mais, mas tudo isso fez parte da construção do meu estofo, da minha história, para hoje eu chegar e criar um monólogo, entender o meu, não me deslumbrar dentro da carreira, ter paciência, entender isso como um trabalho, como um ofício. Sim. Claro que eu quero mais. Eu tenho 2 perguntas aqui que eu preciso fazer agora, senão eu vou esquecer. Vai. A linguagem do teatro e da TV são muito diferentes, não são? São. Existe melhor ou pior? Se você se forma mais no teatro, você está mais bem preparado? Primeira pergunta. Eu acho que quem faz novela tem que fazer um estudo sobre arte paralelo. O teatro, talvez ele já traga isso envolvido. Uhum. Né? Por isso que fala-se assim, vai fazer teatro porque você vai a se base. aprofundar. É a base. Porque você vai estudar uma peça, você tem tempo para estudar todo um universo em volta daquilo, né? Você fica no mesmo texto durante alguns meses, Sim. ainda que seja um mês, estudando as mesmas falas, você se aprofunda. A novela, ela tem uma roda que gira muito rápido. Então, Vão chegando as cenas, você tem que Tem que estudar, trabalhar. já ir fazendo. É dinâmico. E o cara não consegue fazer mais nada a não ser isso. Sim. E tudo diferente, né? Porque cada cena é uma cena. Você só Exato. consegue fazer aquela novela. Só fazer quando aquela você tá novela. em Então, cartaz. se o cara, para ele poder se desenvolver, ele vai ter que arrumar um tempo para fazer essa pesquisa em paralelo, individual. Sim. E às vezes não dá tempo. Né? Então, por isso que eu acho assim, é uma produção a telenovela. Então você tem que ter técnica, tá preparado para fazer aquilo. Então são. A Natália que trabalha com isso, Nath. Skills diferentes. Sim. São. Né?
São, completamente. Você pode ter os dois, mas são coisas diferentes. São diferentes. Para não perder a segunda pergunta, que é importantíssima, a questão da imagem. Você começou aqui falando, quem é o Fabrício? É o Fabrício aquele cara que não quer que o cabelo caia. Então, ó, você vê. Primeira coisa que ele Por falou. mais que a gente, Eu né, passo a mão e falo, todos "Caiu." nós, né, eu também tenho esse discurso, beleza não é nada, não sei o que, eu vivo com esse discurso, mas todos nós, de alguma forma, estamos preocupados com isso, né? Sim. Com o envelhecimento, o meu cabelo tá caindo, tô com ruguinha aqui. Ó. E sendo ator, que os holofotes estão todos em você, lidar com isso é dolorido? Como que é? Eu acho que depende de cada ator, entendeu? Depende de cada ator. Eu tenho noção que eu tenho, assim, um perfil que é o meu, que eu assumi. Eu sou um cara vaidoso, né? Eu sou um cara que gosta de estar bem arrumado, isso, aquilo. Então, isso me define um pouco como pessoa. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu gosto. Claro que, enquanto eu não me provar dentro do palco, dentro da tela, que eu sou capaz de fazer tudo, e eu sou, Sim. talvez isso confunda um pouco as pessoas. Elas vão Sim. sempre me olhar e vão falar assim, o Fabrício daria um bom personagem executivo, né? Um bom galã, um cara X, um cara Y. Tem atores que são desprovidos dessa vaidade, também vão olhar para eles e vão enquadrar eles em determinados lugares. Sim. Né? Então eu diria que a dor tá aí. Né? Entendi. Eu me De sinto... você ser analisado pelo que você aparenta ser. Exato. Então daí, de repente, agora eu tenho que, tipo, me desfigurar inteiro, sair na rua todo cagado, para que alguém possa falar assim, nossa, ele daria um... Né? Então não. eu sinto que a dor aí. Né? Será que eu tenho que me desprover da vaidade para conseguir mais personagens? Sabe? Então, eu acho que tá mais por aí. É rotular, né? Quer dizer, você não quer que rotule. Bom, ele é pra ser galã. O outro é pra ser, né? E o ator tá sempre em transformação. Exato. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Acho que hoje mudou muito e a gente quer falar um pouquinho desses streamings novos, que eu acho que tem uma abertura muito grande aí, nova, né? Até pros atores e tal. Mas até pouco tempo atrás, a Globo sempre foi, né? A Globo. Você já fez novela da Globo? Não. E isso pra você, dentro da tua carreira, você acha que um ator que não faz uma novela na Globo, ou uma participação, ou qualquer outra coisa, isso fica uma marca ou não? Isso, por exemplo, você é mais preocupado com o teatro, e o teatro se desvincula dessa coisa da Globo. Isso é uma coisa que é uma observação nossa, né? Que a gente tá de fora, mas a gente percebe isso. Porque a gente vê em entrevistas que os atores falam, o meu sonho sempre foi, quer dizer, quando eu cheguei na Globo, quer dizer, é sempre um marco a Globo, né? Então eu queria saber um pouquinho de você sobre isso, que eu acho que já tá mudando tudo isso. Eu ia falar isso, eu acho que hoje em dia não tem a importância que Mas tinha eu quero antes, saber né? na carreira dele o quanto isso pesou ou não. Olha, você pensar E que... se pesou, né? Porque também pode não ter pesado. Se você for pensar assim, né, que cada ator é o dono da sua própria empresa, Uhum. né, a gente é o nosso próprio CNPJ disso, você quer associar a sua empresa às maiores marcas, né, e trabalhar nos lugares que te dão maiores condições. Sem dúvidas, a TV Globo é a empresa que tem maior estrutura hoje em dia para trabalho de dramaturgia. Então, as pessoas que querem trabalhar lá, elas querem trabalhar na melhor estrutura que existe. E te dá as melhores ferramentas também para você atuar. Te dá as melhores ferramentas, né? E ela também tem a maior projeção. Então, para uma empresa, né, para qualquer ator, estar lá dentro é um grande salto para a carreira individual. Sim. Né? Não que você é o vai cara ficar que começa agarrado. na Malhação. Tem muita gente que hoje tá fazendo que já fez muito sucesso e começou na Malhação. Que é a escolinha, tem um caminho, né? Tem um óbvio caminho. que hoje, se eu pegar um papel na TV Globo, óbvio que eu vou comemorar, entendeu? Porque eu vou estar trabalhando na empresa mais estruturada dentro do Brasil. É verdade. E outra, vou ganhar, quiçá, uma projeção que quando eu for ao teatro, as pessoas vão ao teatro. É a vitrine, a grande vitrine. Agora eu tenho uma dúvida Faz aqui. diferença. Hoje Sim, a gente tem sabido... Mas isso na tua trajetória, ela pesou demais isso ou não? Eu já quis, como todo mundo quis, ainda quero trabalhar no audiovisual em geral, né? Seja a TV Globo, seja os streamings, em tudo. Isso que eu ia falar. Hoje, a Netflix tem um poder gigantesco também. Tem. A gente pode comparar, se você for chamado para fazer uma série da Netflix, que eles fazem as próprias séries, a gente pode comparar que é uma Globo de antigamente? Não tem o mesmo alcance. Depende. De O população. que é melhor, né?
Não, acho que são trabalhos incríveis. Eu acho que Os dois hoje são os coisas streamers distintas. entregam conteúdos ainda mais interessantes. Exatamente, Né? é De isso que eu tô qualidade. vendo. Né? Também. Até a própria Globo, ela entrega um conteúdo de maior qualidade dentro do streaming É dela. verdade, é verdade. Né? Do Globoplay. Globoplay. Então acho que tem uma diferença nisso, porque a novela, ela é melodrama, E ela tem um alcance. tem um alcance assim que Imenso. vai de É, Iapoca ao Chuí, entendeu? Exatamente. Tem outro alcance assim Uhum. mesmo. Mas pra gente assim que precisa de oportunidade de trabalho e tudo, eu acho que todos esses streamings, essas empresas são empresas incríveis pra se trabalhar. Netflix e HBO, vocês estão perdendo de não chamar. Também Porque acho. aqui eu acho mesmo, de verdade. Porque tem muita gente por aí. Porque hoje em dia tá meio banalizada. Eu não conheço mais, é engraçado, né? Antigamente a gente conhecia mais atores e tal. Hoje é os influencers, né? Você vai num BBB, por exemplo, tá cheio de influência. Antigamente era uma coisa de os atores, o ator chegar. Não, agora é influência. Então também tá mudando essa coisa da. O ator também virou um influencer. Também. Ele precisa ser. Você é um influencer. Não me sinto influencer. Eu aproveito das mídias sociais, das redes sociais, para falar sobre os meus trabalhos. Mas Sim. eu não tenho um discurso de influência. A minha influência está dentro do palco, Sim. dentro do trabalho que eu faço. Lá tá. Então, quando eu tenho um trabalho que está acontecendo, eu venho e falo sobre o tema que está acontecendo naquele palco, eu convido lá para o teatro e lá tá meu poder de influência artística. Nas redes sociais eu não tenho nenhum discurso que o Fabrício fala, vamos entrar lá no canal dele, porque ele sempre fala sobre a mesma coisa. Eu falo sobre arte. Exato, eu ia falar isso. Isso Você tem sim. uma influência, sim, no seu segmento que é Que é artístico. artístico. Entendeu? Nesse Ele tem sentido, uma sim. voz de. Um poder de fala dentro do Dentro segmento dele. do Assim que eu artístico. sinto como. Então você sua- é um influencer. Dentro Sim, da tua... dentro do meu ramo, sim. Dentro do meu ramo, sim. Mas sabe, Você se Nath, dedica a essa parte? Porque essa dedico. parte é uma realidade, não tem jeito, tenho né? me dedicado. Você tem se dedicar, Tenho. você acha isso importante? Eu tenho gostado de fazer isso. Então, isso que eu ia falar, é natural. Tenho Você se gostado. dedica, mas é muito natural, entendeu, Nath? É uma coisa que sai naturalmente, não é aquela coisa que você fica se forçando, a gente tem que fazer um story. Ele faz, ele acorda, pega o celular. Não, é natural. Eu tenho me divertido nisso. E Quando aí eu é tenho algo a legal. dizer. Sim. Quando eu tenho algo que eu quero compartilhar. Eu replico muito conteúdos que eu vejo de outros canais, que eu acho interessantes. Imagens artísticas, clipe, desenhos que as pessoas fazem, sabe? Eu penso o meu Instagram, por exemplo, que é o que eu mais uso, como se fosse uma televisão. Que a pessoa tá assistindo, qual que é o conteúdo que eu tô colocando lá? Então eu fico imaginando a pessoa virando e vendo belezas criadas pelo mundo afora, entendeu? Por pessoas criativas. Não é só sobre mim. Não é só sobre mim. Quando eu tenho alguma coisa, eu ponho lá. Mas eu adoro ter esse pensamento. Eu falo, cara, eu queria um canal onde as pessoas pudessem ficar vendo assim, a criatividade humana, a partir da arte, sabe? Perfeito. Mas eu queria falar um negócio que você tocou, Nath, que é o seguinte. Você brincou, né? Falou assim, HBO, Netflix, né? Estão perdendo um ator. Eu me sinto muito preparado hoje para fazer qualquer trabalho, porque eu me preparei como ator, né? Eu não tremo na base para fazer nenhum trabalho. Né? Fiz meu primeiro longa-metragem ano passado, cheguei lá, tá tudo certo pra mim. Aonde a gente consegue ver os 13 sentimentos? Ainda não estreou. Fabrício, então fiquem de vou olho até grifar, eu Não, quero ver. Tem que ficar de olho então nas suas redes sociais pra gente ver quando que a gente... aonde vai. Vai entrar em Vai entrar? circuito. Tá. Os filmes, geralmente, eles rodam, demora um pouco pra preparar, tudo mais editar, e aí ele vai viajar, às vezes, pra festivais, porque isso traz um endosso ali pro trabalho. E depois ele entra Depois em ele circuito. entra. Vai entrar no cinema. Esse filme é do Daniel Ribeiro, Tá. né? Ele é o diretor. É um e também drama, roteirista. Ele é um drama LGBT. O Daniel tinha feito aquele Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ai, maravilhoso. Lembra esse daquele filme maravilhoso. também? Antes desse ele tinha feito um outro. Ele é um diretor de mão cheia, muito sensível. E ele vem... cada vez mais eu falo que ele vem trabalhando em faixas etárias diferentes dessa comunidade. Né? Lá atrás ele fez uma coisa super adolescentezinha, pré-adolescente, Que é o depois Hoje adolescente. Eu Quero Voltar Sozinho. E agora ele traz uma questão mais adulta. Ele tá evoluindo o pensamento. Diretor super cuidadoso e filmaço, assim. Tipo, vai ser um filme bem interessante. Legal. Né? E quando estrear, a gente vai comemorar. De repente eu volto aqui pra gente falar dele. Lógico. Mas o que eu queria falar, não deixar de dizer, é o seguinte. Lá atrás, de novo, nessa primeira novela, que foi o que definiu tudo, eu me deslumbrei totalmente e logo depois eu me deslumbrei. Eu desfiz isso. Eu voltei Caiu à na realidade. real. Caí na real.
Rápido. E Você caiu isso rápido. fez com que eu construísse uma carreira hoje que tá nas minhas mãos. Eu sou o dono da minha carreira. Então, o fato de eu não ter feito TV Globo, por exemplo, não é um lapso pra mim, porque a minha carreira é minha carreira. Foi o que eu construí. Eu estou aqui disponível pra tudo. Você tá né? construindo e continua construindo. Se os caminhos que cruzaram pra mim, as oportunidades de trabalho são tão grandes como qualquer outra. A peça que eu faço hoje, eu comemoro uma grande oportunidade. Só eu poderia estar lá, porque sou eu que estou lá. Só eu poderia ter tido programa de TV por 8, 9 anos, porque era eu que estava lá. Só eu pude fazer tantas peças que eu fiz, porque era eu. Então, isso tem o mesmo valor. Se eu tivesse feito Netflix, só eu poderia ter feito. Então, a minha carreira, eu não sinto um lapso por conta disso, porque eu a construí. Eu sou dono da minha empresa, dono da minha carreira. As rédeas estão nas Esse suas discurso mãos. do Fabrício é maravilhoso para todas as carreiras, inclusive. Fá. É verdade. Eu não né? tenho É arrependimentos. uma autoconfiança maravilhosa, mas que está embasada em muita referência, em muito estudo. Mas enfim, eu quero Eu falar... queria, antes de falar da tua peça, agora e a gente entrar nesse tema, eu queria perguntar um pouquinho pra você falar rapidamente o que foi esse programa que você ficou muitos anos fazendo um programa e o que era isso? Porque você não atuava nesse programa, você era um Eu apresentador? era apresentador, jornalista cultural, era um programa de cultura, de entrevistas, onde eu cobria o cenário, a programação cultural da cidade e fazia também entrevistas com os artistas que estavam em cartaz. Então, sei lá, acho que Era foram... tipo um quadro ou era um programa Era um mesmo? programa de meia hora. Ah, Ele começou interessante. como sendo uma pílula de 3 minutos e depois chegou a meia hora. Olha que Eu bárbaro. era um apresentador, terminei como editor-chefe do programa. E a gente fazia grandes entrevistas. Eu fiz mais Mas de... você ia pra rua mesmo fazer? Ia fazer Você chegava aí na entrevistas. casa das pessoas? Chegava não? no Ai, que teatro, na casa das legal. pessoas. Eu entrevistei, sei lá, eu já fiz mais de 800 entrevistas biográficas, com certeza umas... O programa chegou a ter mais de 500 edições. Que canal que passava? Mix TV. Mix TV. Depois Mega TV. Tudo do mesmo grupo. Tá. Era um canal de São Paulo e também pela inteira parabólica para o Brasil inteiro. E depois, quando entraram as TV a cabo, né, daí se expandiu. E você era sozinho no programa? Assim, só você? Não, eu comecei com uma parceira, a Eide Guimarães. O programa era dela no canal. Eu apresentava outros programas sobre saúde, carro, marcas e tudo mais. Teve uma reformulação. Eles fizeram o Casal da Cultura. Aí nós ficamos anos trabalhando juntos lá. Ela foi trabalhar no programa de música e eu fiquei apresentando esse programa sozinho. Por quanto tempo? Foram uns... Eu fiquei no canal 9 anos. Esse programa, acho que foram 7 anos. E você parou de atuar nesse momento? Parei. Você parou, você se Não dedicou ao programa. Não dei conta, assim, não. E você gostava de fazer o programa? Gostava. Cara, eu entrevistei Ney Mato Grosso, entrevistei Olha que Milton bárbaro. Nascimento. É uma outra Entrevistei experiência, Natália né? Timber, entrevistei, gente, Bebi Ferreira. Não, e tudo isso também entrevistei te trouxe. até meu Deus, o cara que criou a calça jeans. Quem é? Eu ia falar Jean-Paul Gaultier, mas não é, o outro. Ai, caramba. Esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. Tá. Mas entrevistei, assim, muita gente, cara. Porque era um programa cultural, não falava só de novelas, de atores, de coisa. Falava da cultura, moda, comportamento. O príncipe Renier, que é o filho da Grace Kelly, entrevistei. Ai, que bárbaro. Entrevistei gente bacanuda, assim, muito legal. E você que montava todo o conteúdo, porque você é extremamente criativo, né? Não, tinha uma boa equipe. Ah, E o que eu fazia? A gente tinha reuniões de pauta, a equipe apresentava a pauta, a gente decidia isso juntos, eu organizava os programas, aí tinha uns pauteiros, né? Uhum. Eles iam lá, faziam toda a pesquisa, me entregavam e eu elaborava as perguntas. Tá. Aí eu estudava, como vocês fazem, né? Sim. Eu estudava a carreira lá do artista, elaborava as perguntas e ia em campo para entrevistar. Tem muitas Mas assim, a entrevistas no televisão tem YouTube. um tempo sempre mais curto, né? Porque a internet, o YouTube, você pode fazer uma... Exato. Tem programas que duram 2 horas de entrevista. A TV é tudo... né? Fazia entrevistas assim de 20 minutos para ir pro ar 10. Tem bem que ser diferente. meia Nossa, tem hora, que ser meia hora, muito 10. focado, Tiro né? novo. Muito. Não, e pra papo, ser interessante, Sim, né? Porque sim. senão Exato. tem que ser as melhores perguntas das melhores. Construir um caminho para ajudar a pessoa a ir dar respostas curtas, né? Sim. Porque Tem isso também. aqui é uma liberdade, né? O Fabrício não cala a boca. Fala, não deixa nem as meninas falar, pô. Ô, Fá, agora a gente quer falar o seguinte. Essa peça que está em cartaz agora, enquanto a gente está conversando, mas quando a gente
transmitir não vai estar mais, The Boy in the Band, aborda a questão LGBT. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Primeiro falar um pouco da peça, depois vamos falar um pouquinho sobre toda essa questão, como é que você enxerga isso, o que você tiver a fim de falar pra gente, a gente... Essa peça, ela foi um marco, né? Porque ela... É essa que você substituiu, né? Que você Isso, o falou. Otávio Martins, que é um grande ator, pra mim foi uma honra real. Eu já tinha trabalhado com ele no teatro, eu tinha poucos anos de carreira, ele já era um ator já bem conceituado, assim, e eu dividia o palco com ele e ficava olhando, assim, sabe? Como ele fazia. E hoje aconteceu de eu substituí-lo numa peça. Isso pra mim é uma grande honra, assim. São dessas conquistas que minha carreira é feita, sabe? Eu Sim. gosto dessas coisas. Sim. E essa peça, quando ela estreou na Broadway, off-Broadway talvez, essa informação eu não tenho clara, mas foi em 1969. Foi a primeira peça de temática gay, abertamente gay, a entrar em cartaz. Nossa. No ano seguinte, John Herbert e Eva Vilma, que eram um casal, trouxeram esse texto para o Brasil e montaram aqui, com Valmor Chagas, com o próprio John Herbert, com Raul Cortez. Nossa. Também foi um grande acontecimento no Brasil, de abertura, né? Então essa peça ela tem uma questão histórica. Quando você coloca ela hoje, tá em outro lugar. O teatro fica lotado de gente. Muitos homens gays vão assistir o espetáculo. E eu falo homens gays mesmo, porque assim, a gente tem a sigla LGBTQIA+, só que é uma peça que é alocada dentro do universo gay, o homem gay. Tá. Né? O homem, especificamente. Exatamente, entendeu? Tá. Você não tem lá uma personagem feminina, uma lésbica, você não tem uma trans. Então, ela é dentro da sigla específica. Aí eu lembrei de uma coisa. Uma das primeiras peças profissionais que eu fiz na vida era uma peça gay. Eu fui chamado para fazer num bar gay. Tinha acabado de sair dessa escola de teatro, fui chamado, queria trabalhar e fui. Eu lembro do temor que eu tinha das pessoas saberem que eu estava fazendo um espetáculo gay. Né? Primeiro porque eu já nem me assumia publicamente, não falava sobre isso publicamente. Isso foi lá nos anos o quê? 2000? Isso era 2006. Então eu já não falava. Eu pedi para poder fazer a peça, eu falei pro diretor, eu não quero aparecer no cartaz. Então, essa foto do cartaz, eu estou de costas. Eu e o outro ator. Eu não queria aparecer no cartaz. Eu não divulgava muito essa peça. Só para os meus amigos ali gays. A peça lotava. Assim, era sempre você... A gente fazia a peça hoje, já estava vendido a semana seguinte. Essa peça ficou em cartaz 6 meses. Direção e autoria do Ricardo Leite. E eu tinha vergonha. Corta para 2023. O maior orgulho de poder falar sobre como isso. Como o mundo mudou, né? Graças sem dúvida. a Zeus. E para você também é um alívio, né? Porque se você lá atrás não queria nem sair no cartaz, então olha a sensação de liberdade que te dá. Mas isso começa a ser construído lá, sabia? Sim. Com essa pequena peça, foi uma pílula, tal. Hoje, essa peça chega em cartaz e ela já quase não é mais tanto sobre o gay, é sobre relações humanas. Sim. Então assim, o teatro lota, não tem mais essa questão, as pessoas não estão mais preocupadas. Todos os atores que estão lá são atores que trabalham em televisão, tem uma história dentro de suas carreiras, são atores reconhecidos, grandes atores, estão lá em prol da peça. E isso não vai mais interferir na carreira deles. Eles são todos gays? Os personagens gays são. Tem um personagem que faz um hétero e ele não. Ele não é gay. Mas ele mesmo fala assim, ai gente, nem quero falar disso, entendeu? Porque não é sobre isso, é isso. Exatamente. Mas a produção quis, como um ato político, falar, para fazer esse personagem, vou chamar homens gays pra fazer. Então, e ninguém tem medo de estar lá. Naquela época, qual que era o meu medo? Se as pessoas... nem precisava dizer que eu era gay, mas se eu faço uma peça onde eu faço personagem gay, talvez não me chamem pra televisão, talvez não me chamem, acabou minha carreira. Então eu não quero aparecer. Mas você vê que hoje não. Hoje um cara pode fazer, por exemplo, poderiam ser pessoas héteros que estavam fazendo, daí tudo certo. Não, e hoje eu não paro de postar, porque não é mais sobre isso, entendeu? Não é mais sobre isso. O foco mudou completamente. Tem uma liberdade muito mais saudável. Muito mais saudável. E as pessoas aceitam e é isso, é disso que a gente tá falando, né? Então essa liberdade. Sim, super. Né? Sem dúvida. Então pra mim é um trunfo nesse sentido. Eu parei pra refletir e falei, cara, até pra mim é uma vitória. Então, na verdade, lá atrás, você também foi dolorido pra você, né? Sempre é.
É. Ainda Sempre é. Eu queria perguntar esse Não, gancho pra da mim não. Lu, eu queria entender, você já saiu com mulheres? A gente vai entrar um pouquinho nesse tema. Senhoras e senhores! Você já saiu. quer Elas saber querem, como elas querem tocar no A gente quer saber assunto! Você sempre foi gay? Você nasceu gay? Aí eu queria emendar, aí você pode juntar tudo. A pessoa pra ser gay, porque eu não sou... Você é uma mulher gay? Eu não. 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 Mas eu não vivo muito com gays. Com Ah, mulher, então eu eu não entendo sua entendo pergunta. muito. A Lu vive um pouco mais. Então eu sou uma pessoa. Aqui a gente tem duas pessoas. Uma que sabe um pouco mais, outra. Então talvez as minhas perguntas sejam um pouco básicas, mas eu acho que é legal o pessoal de casa. Não é todo mundo que convive e sabe. E tem às vezes a curiosidade, Claro. como eu tenho. E isso é um questionamento que eu faço. A pessoa, por exemplo, ela. Você fala que a pessoa é gay. Ela nasce gay ou ela pode se tornar gay? Cara, obrigado pela sua pergunta, para começar. E eu acho importante a sua pergunta, mesmo que ela seja básica. Primeiro que eu acho que a gente está falando de seres humanos. Sim. E tudo Uhum. e são naturezas diferentes, né? A história de cada pessoa é muito individual. Então, eu só posso responder pela minha. Com certeza, sim. Eu já tinha essa natureza. A minha natureza provavelmente já nasceu assim e ela foi vir à tona como veio a sua, quando você entendeu a sexualidade, né? Você sabe se você nasceu uma mulher hétero, você não sabe, você não. nasceu, você foi uma criança, quando a sexualidade bateu à tua porta, os seus interesses surgiram, né? Independente do que estava acontecendo em volta, a sua natureza surgiu, sexual. A minha natureza sexual surgiu ali também. Por conta de como as coisas eram dadas como certas e erradas, as coisas ficaram um pouco eclipsadas para mim. Elas ficavam um pouco veladas. Então, eu sentia que tinha alguma coisa, mas eu não tinha interlocução com essa coisa. Porque eu não tinha internet. Não tinha informação. Não né? tinha informação. É. Então, E tinham muitos tabus, né? e tinham muitos tabus. É. Então eu tinha que... Se tinha alguma coisa... Primeiro que eu já nem sabia o que era. Segundo que era uma angústia que existia aqui dentro. Porque tinha alguma coisa que eu não podia olhar. Porque não tinha espelho, não tinha referência. Aquilo machucava, aquilo doía. E quando eu tive que entrar no universo, né? Que a gente vai ficando adolescente ali. Eu era direcionado a ficar com as meninas. Então era um comportamento Sim. que me colocaram. Padrão, né? Padrão. E ok pra mim, porque eu realmente me apaixonei pelas meninas, eu tive história, porque era a única coisa que me era dada e a gente precisa viver amores, Uhum. né? E ali a gente aprende que é ser humano. Então era um olhar que eu cruzava com uma garota, um carinho que eu recebia, era o que eu tinha, era pelo aquilo que me apaixonava. Tive minhas namoradas, fui apaixonado, louco, ciumento, possessivo, tudo que o escorpião sabe ser, eu fui. Com as meninas e tal. Quando eu tive a possibilidade, na Austrália, que eu tive a possibilidade de vivenciar um desbloqueio, aí eu vivenciei uma potência diferente, natureza. Aí é quando eu respirei aliviado. Parece que Você vem um entendeu que sossego, a assim. angústia Uma era paz. essa. Mas aqui é meu lugar. Porque com as meninas, claro, eu tinha tesão, porque é físico, né, gente? Delícia você poder abraçar, você poder Sim, pegar, lógico. né? Transa gostosa, tudo delicioso. Não tinha problema nenhum, mas tinha alguma pressão pra mim, sabe? Do tipo, tinha uma pressão em ter que me forçar a um comportamento que, tudo bem, tava lá, tava funcionando, tava tudo certo, mas eu só fui entender essa pressão depois que eu me liberei. Depois que eu me liberei, que eu falei assim, nossa, aqui não tem Você não pressão tinha nem nenhuma. consciência, você não tinha consciência. Aqui não tem Que pressão coisa nenhuma. interessante, né? Muito Flui, interessante. isso. sabe? Aí eu Você teve encontrei que minha natureza. experimentar isso fora do Brasil, né? Tive que experimentar fora. Isso acontece A até tua hoje. família teve tabus com isso? Elas foram. Foi bastante apoio nesse sentido? Ou você tinha. Sim, mas eu também recebi apoio porque eu já estava completamente bem estruturado. Quando eu fui conversar com eles, que já fui lá para os 28 anos de idade, assim... Você foi conversar com eles bem depois Bem que você depois. voltou da Eu Austrália. vivenciei tudo isso no escuro, vida dupla. Quando eu digo vida dupla, eu tinha os meus amigos, né, do núcleo hétero e tinha meus amigos do núcleo gay. Mas nesse momento você namorava? Aí quando você Não. descobriu, você ficou só no que você sentiu como uma paz, que aqui Como é meu uma lugar. paz, exato. Entendi. E sentia a pressão lá.
Mas a mulherada, porque você é um homem bonito, a mulherada não dava em cima de você? Dava em E cima. você... Você ficava em dúvida? Desviava. Ou não ficava mais? Eu tava tão interessado em resgatar, parecia algo que tinha sido preso por tantos anos, porque daí eu te respondo, talvez, por isso que eu falo que a minha natureza já nasceu com aquilo, Sim. e aquilo tinha sido tão fechado. Foi Porque reprimido. pensa que gostoso que seria quando eu descobri minha sexualidade, como acontece hoje, lá na adolescência, eu ter a liberdade de ter a minha paixão por um menino. Sabe, assim, viver, eu não pude viver. Talvez eu até olhava para um menino ou outro, assim, mas eu me forçava, não é possível. Então isso que a gente vive na adolescência, que as meninas, que os meninos vivem, parece Essas que paixonites Mas gostosas. é essa né? pergunta que eu queria fazer. Você olhava, então, na adolescência para um menino, mas então foi reprimido? Porque eu achei que, na verdade, Foi. não tinha sido nem reprimido, que, na verdade, você não tinha se dado conta. eu sentia alguma coisa, já tô falando assim, depois que eu descobri a sexualidade, mas eu não dava vazão, era confuso, Sim. era doído. É, Tipo, porque era uma época eu de muito lutava tabu. para não dar vazão, entendeu? Entendi. Às vezes eu entendi alguma coisa com um menino, não porque ele tava me dando, mas é isso, né? Às vezes a gente se apaixona por um amigo, tem um sentimento, e eu falava assim, não, que não é porque a gente é amigo, Sim. sabe? Assim, Sim. tal. Dava sempre uma desculpa, né? Sempre Pra uma você. desculpa. Agora eu queria voltar pra peça, né? Eu li um pouquinho sobre a peça. A peça, claro que ela acontece em 1960, mais ou menos 69 nessa ali. década e tal. E se junta lá um grupo, né? Um aniversário, e são gays todos, e começa ali a se discutir e vivenciar e falar de todos os sentimentos, essa coisa reprimida, que naquela Isso. época era muito mais, né? Isso. Muito mais do que a tua época de Exato. anos 90, por exemplo. Muito mais. Né? A peça, ela traz uma realidade de anos agora ou ela se mantém nos anos 60? A estética dela se mantém nos Porque anos... mudou muito, né? Essa evolução é muito grande. Sim, a estética dela segue lá. Mas o discurso é quase histórico. É quase como se a gente estivesse trazendo de volta o momento histórico. Como se a gente estivesse relembrando as pessoas como já foi. Mas não significa que ainda não seja para algumas pessoas. Uhum. É isso que eu quero saber. Qual é a diferença dos anos 60, que a gente sabe que ainda era muito reprimido, muito mais do que você viveu, e hoje? Existe alguma ligação ainda ou se liberou geral? Você sabe que no meio disso tudo tem um grande advento. O advento do HIV. Sim, é verdade. Quando essa peça surge, ela não tinha, era uma coisa comportamental. Quando Fez depois de 10 anos, né? a sociedade avançou muito ali, né, nesses termos, principalmente sexuais. Quando surgiu o advento do HIV, o gay, homem gay, foi muito estigmatizado. Sim. E aí, a própria comunidade teve que se fechar, porque vocês já viram entrevistas, as pessoas têm que matar, é a praga, mata, tem que tirar todo mundo. Você imagina você conviver com isso. Então, tudo aquilo que tinha sido avançado, voltou, regrediu lá pra trás. Muito. Então, quando a gente fala ali da minha época, anos 90, se eu posso te dizer que é quase que ter voltado 50 anos. Porque por isso que não se falava. Porque a AIDS foi em anos 80, né? Os anos 80 que deu aquele boom, e aí o reflexo foi nos anos 90. Exato, que foi exatamente quando surgiu a minha sexualidade. Então dizer que você era gay era assinar que você era soropositivo. Como se você fosse um Que vírus, loucura, né? né? Você era um vírus. Eu era um vírus. Então por isso que ninguém duro falava. falar isso, mas é verdade. Aí depois que surgiu, né, o tratamento tal, que hoje isso é uma doença como todas as, ou vírus, Sim. né, como todos os outros que existem aí e tal, só que esse felizmente é controlado, Sim. né, através das medicações e tudo, passou-se a voltar a ter dignidade, né, e dizer, peraí. Nós somos pessoas normais como qualquer um, Sempre com sentimentos, fomos. com tudo. Exatamente. Mas não somos um perigo para a sociedade. E nós não somos um vírus, nós não somos absolutamente nada. Somos pessoas que amam, que sofrem, Exato. choram, riem, tudo, né? Você sabe que eu tô solteiro, né? Não sei se ainda estarei durante... Aliás, eu quero fazer um convite no ar. Se Zeus permitir. Não, mas a gente devia fazer um convite agora pro Fabrício. A gente você postou ontem nos nossos episódios, me separei. E agora? Exato, eu falei sobre isso. Eu queria muito que o Fabrício viesse pra também falar sobre Meu Deus do céu! Porque é recente, né? É recente. Eu conheço um pouquinho da história que ele já me contou. Né? Mas aí eu tava conversando com um cara, e esse cara foi casado
não vou falar o nome dele, identidade nem nada, Sim, ninguém vai lógico. saber. Mas assim, ele foi casado mesmo com a esposa, assumiu o filho de um outro casamento. Heterossexual. Heterossexual, 18 anos casado, tem um filho com ela e tudo mais. E agora se separou recentemente, estava me contando, e está tendo suas primeiras experiências. E no discurso dele, ele disse para mim assim... não, porque assim, eu não quero que ninguém saiba, eu não acho que precisa que ninguém saiba, isso é um problema meu, é só meu, ninguém tem que saber. Então, por que eu tô contando isso? Ainda existe esse pensamento, entendeu? E aí eu falei pra ele o seguinte, é super condizente com o seu momento, mas amiga, eu vou te dizer, com o passar do tempo, você vai sentir necessidade de liberdade. Sim. Entendeu? E você vai ver que dizer e falar não é mais uma provocação, é ser você. Porque senão você tá sempre se escondendo e Sim. você vira uma fraude, certo? Então talvez muita gente que vai assistir, o personagem que eu faço nessa peça também coincide com esse. É um ex-casado que se separou faz 2 anos, tem 2 filhos e se apaixonou por um cara. Só que ele tem uma contradição que ele tá muito seguro da decisão dele, ele não deve nada a ninguém. Então, engraçado, ele é o cara que parece o mais careta dos gays, mas é o que tem a cabeça mais avançada. É o que vai dizer, eu não vou esconder mais nada pra ninguém. Eu pago as minhas contas, Sim. eu tô apaixonado por ele. E ninguém tem nada a ver com cuido isso. dos meus filhos, fui honesto com a minha esposa e é isso. Aí eu te pergunto, essa pessoa, por exemplo, você tem um amigo, teu personagem, a gente sabe de muitos casos, né? Sim. Inclusive não só de homens, mas como mulheres também, né? Sim. Muitas por aí. Você acha que elas nasceram gay? Essas pessoas, elas nasceram gay e aí elas ficaram reprimindo por muito mais tempo que você e aí chegou um momento que ela não aguentou. O que você acha? Acho que... o que eu quero saber pode ser uma besteira isso, mas a pessoa ela consegue se transformar, quer dizer, mudar o olhar da mulher pro homem e vice-versa ao longo da vida por, às vezes, alguma decepção? É que sabe o que acontece, Nath? O mundo não é binário. Pensa numa flor. Flor é flor. Quantas possibilidades de flores, como elas se comportam, tem muitas possibilidades. A gente foi criado numa sociedade onde decidiu-se que ia ser A e B. Ou você é isso ou você é aquilo. Homens se comportam assim, mulheres se comportam assim. E é uma grande pressão. Então a gente é condicionado, como um treino, né? Quase como um treino militar. Tem pessoas que conseguiram se desviar um pouco mais. Eu consegui lá, na minha idade. Essa mulher ou esse homem que você falou que depois de muito tempo, eu acho que nem é mais sobre isso. É assim, quando essa pessoa parou e ela percebeu que ela estava condicionada, ela se pergunta, era o que eu queria? É o que eu queria? Ela só quer ser amada e amar. E de repente ela vai encontrar esse amor numa pessoa do mesmo gênero. Então, talvez nem precise definir a ela, sabe, sobre o que é o que não é. É sobre se libertar. É sobre uma forma de amor. Sobre eu tô fazendo essas perguntas porque parece... Porque é o que eu falei, eu não tenho Mas essa eu amo que você faça essas perguntas. e eu acho que muita gente de casa também não tem, e são coisas que a gente pensa. Nós, que não estamos nesse mundo 100%, a gente se pergunta, a gente tem essas curiosidades, claro. né? E não existe uma força condicionante E LGBT. é verdade o que você faz. Essa coisa que você falou, essa regra que se coloca, ou você é uma coisa ou você é outra. É uma condição. É uma condição. Eu nunca tinha pensado nisso. Você vê como é que é. Exatamente. Achei muito interessante isso. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que ele acabou de falar, essa pessoa encontrou o amor, né? E não tem nada a ver com o gênero. É uma forma de amar. É uma Por isso forma que de hoje... amar. Às vezes você não se sente nunca satisfeito com o amor, porque... Então não é que ela escolheu um homem ou uma mulher, ela está escolhendo um amor como ela sempre quis. Exato. Por isso que hoje legal. A sigla cresce, né? Porque até quando a gente falava, né, sobre heterossexuais e homossexuais, a gente também estava definindo uma outra caixinha, que também não contempla todas as pessoas. Sim. Né? Então, assim, eu, respondendo por mim, sinto que sim, dentro da minha natureza. Mas talvez eu também tenha saído de uma caixinha e me condicionado a outra. Quem disse que hoje eu não posso me apaixonar por uma garota? Sim. Por uma mulher, entendeu? Talvez Sim. eu também tenha. Na necessidade de me salvar de uma opressão, eu entrei numa outra e me condicionei. Por isso que hoje essa geração nova fala muito sobre quer tirar os títulos. Porque não importa mais. Sabe, a minha natureza é ser amado e amar, seja com quem for. É isso que está se dizendo. Descondicionem.
Vamos nos tratar bem, nos respeitar, seja o que for, e deixa as naturezas dizerem o que elas querem E naquele o que momento. faz sentido no momento. O que Porque faz sentido no você momento. pode ir para um lado, amanhã você já decidiu ir para o outro. Exato. Porque fez sentido naquele momento. Por- E é livre. É livre. Eu vou ter que falar uma coisa aqui, eu ando chata com os meus estudos, mas Freud já dizia que somos todos homossexuais. A gente já nasce homossexual e a gente vai se condicionando de acordo com as regras Da sua da sociedade que você sociedade. vive. Então, se a gente, sei lá, daqui 10 anos tiver um outro tipo de sociedade em que se construa isso de que o ser humano vai se apaixonar pelo ser humano, Exato. as coisas vão ser diferentes, porque a gente já tem o homossexualismo na Homossexualidade. homossexualidade, não é... Obrigada, Fabrício. Homossexualidade. A gente já vem homossexual. E só que é isso que você diz, por exemplo, assim, a nossa sociedade, ela não tem um condicionamento LGBT, o que as pessoas heteronormativas temem muito. Agora todo mundo... Gente, a gente não tem nem força pra isso. E não é sobre isso. Ninguém tá querendo educar ninguém a ser LGBT. As pessoas só querem seus direitos e deveres. E pra que também ter que político educar, isso. né? As siglas, elas são políticas e sociais. Sim. Para dizer, eu preciso dar nome à minha comunidade, à minha existência, para que eu possa lutar pelos meus meus direitos. direitos e cumprir com os meus deveres Sem dúvida. Perfeito. sociais Isso de é cidadão. importante Perfeito. também. São Sim. as duas coisas, Sim. né? Então é só para isso. Então a gente tá falando sobre, não tá falando sobre natureza, condição política social, cidadania. Tira isso tudo do que te Perfeito. importa, do que me importa. Não, isso é muito legal, porque a gente escuta muitas entrevistas. A forma que você está falando, ela é muito didática, digamos assim, né? E a gente consegue entender essa coisa da liberdade. E que você pode ser uma coisa, você pode ser outra, e faz sentido naquele momento ser ou não ser. E isso é cada um que tem a sua responsabilidade como ser humano, e as suas escolhas, suas consequências também, porque as escolhas também têm consequências, algumas da vida. E é isso. É a maior conquista, sabe por quê? É a conquista da natureza humana individual, É isso aí. sabe? A gente já tem que, nesse sentido, cumprir várias regras, porque a Sim. gente vive dentro de um sistema capitalista, econômico, que já nos impõe regras Sim. de Monte. produtividade. E tamo aqui, eu tô aqui inserido nisso, tu tá inserida nisso, não tem como fugir. Né? Isso aí Não não tem tem. como fugir. Você pode escolher amaciar, aliviar, mas não tem como fugir. Já estamos inserido. E quando Quando a você gente foge, volta- você fica meio que isolado, Fica né? meio que... Não tem meio como fugir. excluído do Não sistema, tem como entendeu? fugir. É isso. Não tem mesmo excluído você tá. É. Porque o que rege o mundo. É. É impossível. É impossível. Você sair disso, entendeu? Só que tem esse sistema, você tem a espiritualidade, que é algo que faz com que a gente muitas vezes compreenda o que não tem compreensão, Uhum. né? Trazer coerência para aquilo que não tem coerência. Então você Não, você acredita numa coisa que você não tá vendo. Você não tá vendo, então isso organiza, também traz força, porque é muito difícil lidar com tudo, e tem o seu autoconhecimento. Essa parte sobre me dar o direito de estar com alguém ou com outra pessoa faz parte do autoconhecimento. Isso é próprio, é pessoal, é um direito muito É pessoal. individual. Individual. Então, por Sim. que é que a gente está preocupado com o desenvolvimento daquele indivíduo? Vamos nos preocupar com as regras sociais, Sim. né, que organiza essa vida. E aí, por isso que tem os Perfeito. movimentos sociais, de gênero e tudo mais, que é para dizer, Eu também sou um cidadão. eu também tô pagando os meus Perfeito impostos, eu também tenho meus isso. Não, ele tá deveres. explicando a de uma luta forma- deveria ser essa. Não, e O ele tá discurso deveria ser esse, E ele tá entendeu? explicando de uma forma muito clara, e muito Sim. objetiva, e muito simples para um entendimento. Então é muito bacana isso. Bom, nós vamos agora entrar no nosso jogo rápido. Ai, não! O da Natália já tá aqui. O meu é na hora. Como é que é? Rufem Rufem os tambores! Se depender de mim, ditado popular, vocês viram, né? Eu percebi na internet. Não dá, nunca acerto. Bom, então eu vou falar aqui uma frase, uma palavra, e você, o que vem à cabeça, de uma forma mais resumida, você Tá. tá bom? Não precisa ser tão reduzida, ou com uma palavra só, não. Qual sua grande obra? Meu Deus, que difícil! Eu peguei Jogo de palavras. o nome da sua peça, né? Não precisa ser profissional, tá? Eu acho que aqui você tem que falar de tudo da tua vida. Você pode falar de qualquer parte da tua vida. Qualquer caixinha da tua vida.
Cara, eu acho que a minha grande obra é o gerenciar a minha própria vida. É manter a chama acesa pra acordar todos os dias e enfrentar um mundo que não faz sentido. Dentro do seu apartamento, eu tô pegando um gancho da sua peça atual. Quem é você? Um cara muito angustiado, Hum. muito inseguro, uma criança ao mesmo tempo, um cara amoroso, carente e solitário. Nossa. Qual sua melhor plateia? Ai, todas, eu sou apaixonado pelo público. Parece que eu tô falando frase feita, mas eu tenho um encantamento pelas pessoas paradas, vendo uma história, entrando naquele universo, sabe? Eu acho que... Não, já sei. Meu melhor público é aquele que sabe ouvir. Muito bom. Sua maior paixão? No pop é a Madonna. Pode ser, ué. No pop é a Madonna. No pop é a Madonna. No trabalho são as artes cênicas mesmo, os textos. É apaixonado. Ah, sou. Muito bom. Seu papel de maior maestria. Seu papel de maior maestria. Ai, cara, eu acho que, como eu te falei, é verdade, assim, cada papel que eu mergulho, assim, eu realmente vou a fundo, e quando ele me dá a possibilidade de mergulhar nesses lugares, sabe, assim, me deixa vivo. Então, assim, todos me dão essa possibilidade. Em Desafio, o personagem da grande obra, que foi o monólogo, foi o mais, assim, que me levou para lugares mais distantes. Primeiro porque a dramaturgia era minha, né, junto com a Fernanda Stefanski. Segundo porque era um solo muito filosófico, né, e vocês perceberam que eu fico flertando o tempo todo com o pensamento filosófico, né, então eu acho que esse personagem realmente foi, até hoje, um papel mais desafiador, assim. Eu amei. Seu melhor improviso. Na dança, na pista de dança. Me bota na pista de dança. Adorei. Tem uma gravação nossa. Eu na não vou casa parar da de Gi, improvisar, eu nem maravilhosa. percebo que eu tô improvisando, eu danço, eu fluo, eu passo por baixo, vou por cima, e volto e danço, quando na hora que eu vejo, já fui meio uma roda. Muito bom, muito bom. Agora E a sou última, eu. Tem você. suas inspirações na vida. Quem que te inspirou? A natureza me inspira bastante. Outros artistas me inspiram. Assistir obras de outros artistas me inspiram bastante. A ficção me inspira. Amigos me inspiram bastante. A poesia me inspira. Muito bom. Adorei, viu? Obrigada, adorei. Tá respondido? Eu Tá passei tudo nesse bem. teste? Agora tem que virar pra cá a cadeira? Agora vai Mas virar pra Lu. o meu é gostosinho. Ih, Eu vou falar uma palavra, você vai falar o que vem à cabeça. Tá, Aquilo que a qualquer gente coisa. fazia antigamente. Vamos. Eu ia começar com a última que a Natália fez, mas ainda vou fazer. Inspiração. Você tem que fazer papum. Inspiração, teatro. Boa. Admiração. Minha mãe. Amor. Amo. Desafio. Cantar. Felicidade. Sorrir, dançar. Amizade. Essencial. Ser humano. Sofá. Gostei do sofá. Adorei. Olha, Gente. foi um prazer. Gente, que delícia, né? Não foi... O que você achou? Que esse Conta- jogo final é perverso. Elas são perversas, as meninas são perversas, ó. O blá delas, perversidade no final. Vocês são os amores, obrigado. Você gostou de participar? A gente amou a tua presença. Obrigado, meus Olha, eu amores. ficaria com Bate-papo você o dia gostoso. inteiro aqui. A gente tem que trazer, mas o Fabrício vai voltar. Eu quero Nós voltar. vamos voltar pra nossa roda de conversa. Me separei agora. Você Mana! topa? Porra, Em já tô breve. dentro, Então tá já bom. tô dentro. Tô Em me breve.
preparando pra poder falar disso. Ótimo. Primeiro a gente tem que assentar pra depois poder Sim. falar, né? Eu vi que Pela você razão, adorou, motivo. eu vi que você adorou. Falei, Fabrício tem que falar disso. Eu rachei o bico, né? Entrei lá e falei assim... A me gente já separei. fez 2 episódios e a gente vai pro 3º e quem sabe o Fabrício está. Quem sabe ser... Vamos ver como é que vai ser a repercussão Se a agenda desse. cruzada é certo, o Fabrício vai estar aqui no 3º. Show Com de bola, certeza. Não é? show de bola. Fabrício, foi uma delícia. Muito, muito obrigada. Foi um prazer imenso mesmo. Eu adoro você. Eu tive uma conexão com você de cara, assim, sabe? Desde que a gente se viu, acho que foi No bar. No bar No a primeira bar. No vez. bar. Não vai. Então tem pessoas que já tem aquela, né? Você bate assim, sabe? Foi, Nossa, essa a gente se pessoa- olhou e conversou. Não é? Então, assim, um prazer. Amei. Amei a sua história. Uma história aí de sucesso mesmo. E que você brilhe cada vez mais no palco, não só do teatro, mas da vida, vida. também. Que é tão bom, né? Brilhar no palco da vida. Ah, né? sim, sim. É o que a gente quer, né? É, Todo lógico. mundo, né? E às vezes nem é ter esse brilho enorme, não. Não, mas Às eu vezes não- é Não, é uma o coisa brilho muito de ser, focal. é o ser É o humano brilho que de você ser, é. Você é o já vem seu com a brilho. luz. É sentir o brilho, é sentir o axé. Isso. Esse aí eu vou falar no Me Separei agora. Sentir o axé. Quando você sente o axé de volta. Voltou. É verdade. E é verdade. Existe um. Voltou meu axé. Tem uma chavinha que vira. Tem. É. Fala, quero te agradecer muito de coração. Nem preciso falar o quanto eu gosto de você, que eu já falei milhões de vezes, então vai ficar chato. Muito, muito obrigada. Você vai estar aqui com a gente de novo. E, gente, Foi tudo de bom, né? recadinhos, Natália. Ai, antes de mandar o beijo, vamos. Curte o nosso canal, se inscreva, aciona o sininho. Peraí, vamos pedir pra ele falar. Porque é o Fabrício. ator falando. Por favor, olhe pra aquela Vamos câmera. ver se as pessoas E, convencem. por favor, faça o nosso apelo. Eu tenho certeza que pessoas muito interessantes vão passar aqui pelo Blá Delas. E para esse programa continuar, você tem que curtir o canal, acionar o sininho e assistir os E episódios, se hein? inscrever. E se inscrever com as minas aqui, mano. É isso aí, gente. Tchau, gente. Beijo grande e até a próxima. Obrigada. Obrigado, meus amores.